Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Primeiro, agradecer aqui a participação de todos vocês, agradecer também essa parceria que a gente tem com a BMN, enfim, complementa perfeitamente nosso formato pedagógico, nosso formato que a gente acredita que vai formar o profissional do futuro, né? Então, eu quero agradecer aqui o presidente, o Mauro Madruga, e agradecer a incansável Valéria Luz, que é uma grande parceira nossa, que sempre pensa na Uniswan, sempre coloca a gente em muitas oportunidades super diferenciadas. Eu tenho o grande prazer de participar do prêmio de marketing contemporâneo como nos jurados do Top Committee, assim, uma experiência incrível e que eu não tenho palavras para agradecer. Eu vou pedir para entrar aqui as nossas cartelas de apresentação, e eu vou começar apresentando, já que a gente está falando de ABMN, né, a BMN que é a nossa grande parceira, vamos falar dos anunciantes. Vamos começar pelos anunciantes. Eu vou apresentar a Carla Goulart para vocês. E nós temos também aqui hoje o Bruno Altieri, e o nosso terceiro participante é o Mário Rigon. O Mário, eu tenho certeza que nossos pensamentos, nossas reflexões de hoje aqui vão fazer muitas pessoas refletirem junto com a gente aqui, sem dúvida alguma. Para introduzir esse papo aqui, a gente tem nosso primeiro bloco, a gente vai falar do momento pré-crise, né? Como é que a nossa vida estava antes desse momento que a gente vive, né? Uma perspectiva grande que pelo menos eu tinha aqui do meu lado, de que 2020 seria um ano de recuperação, né? Um ano que a gente poderia começar a pensar e ter um 2021 aí realmente para coroar boa parte desse trabalho que a gente faria agora. E aí a gente foi pego, né, totalmente de surpresa, né? Eu aqui na Uniswan, a gente sentia uma expansão grande para o ensino à distância em outros estados, né? A gente vinha, porque a nossa base de alunos é muito município do Rio de Janeiro, né? Então a gente sofreu muito em 2016, 17, 18, com as questões que o estado e o município estavam vivendo. Isso refletiu diretamente na gente. Então 2020, gente, era o ano que a gente realmente acreditava numa calmaria, né? Num rio calminho, né? Que a gente pudesse navegar sem grandes surpresas. Mas foi totalmente diferente, né? Está sendo totalmente diferente. Então eu queria começar pela Carla, perguntando assim, Carla, assim, como é que vocês lá na Oi estavam pensando o 2020? Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite, Uniswan, a BMN e os meninos aí. Muito bom poder trocar com vocês. Na verdade, antes da pandemia, a Oi vivia um momento já muito de se digitalizar, né? Digitalizar nos seus canais de atendimento, nos seus canais de vendas. Então, assim, as nossas redes sociais, né? Eu cuido especificamente de redes sociais. As nossas redes, elas estavam bombando de conteúdo. A gente tinha, aí, principalmente no segundo semestre, que será o mais afetado, a gente tinha muitos eventos para acontecer. Então, a gente tinha uma Games XP, a gente tinha as Olimpíadas, que era um super projeto da área, que a gente patrocina os principais atletas do surf e skate, que são novas categorias nas Olimpíadas. Enfim, a gente tinha muita coisa muito bem planejado, né? E eu acho, até falando um pouco mais de contexto, eu acho que o mundo digital ele já estava se desenvolvendo, né? Você vê aí o aumento da procura por deliveries, o aumento da procura por ensino à distância, como você mesmo falou, Arapuã. Então, eu acho que o mundo digital ele vinha caminhando muito bem, né? E aí, de repente, vem esse vírus para nos tirar do eixo. Então é o que a gente ouve falar bastante, né? A gente evoluiu aí em 3 meses, digitalmente falando, que eu acho que o mundo digital é que sofreu para o bem essa mudança muito rápida, o que a gente evoluiria, de repente, em 3, 10 anos. Todo mundo teve que se reinventar muito rápido, porque senão você está fora. E principalmente uma mudança que eu vejo nesse pré-durante... as empresas e corporações que já colocavam o cliente no centro e olhavam as necessidades do cliente de uma maneira verdadeira, né? O que esse cliente quer, eu acho que elas também saem na frente. Elas já estavam evoluídas digitalmente, elas já entregavam para os clientes o que, de fato, eles queriam, né? Vamos lá. Boa noite. Primeiro, enfim,
agradecer de novo também a Uniswan, a BMN. Eu já dei palestra na Uniswan, fisicamente, pessoalmente também. Tem uma história aí com a faculdade. Enfim, eu sou planejamento, né? Sou de formação, de trabalho, então quando eu ouço a gente não se planejou, para mim dá uma coisa diferente, né? Eu trabalho com planejamento e estratégia. Eu não consigo fazer estratégia sem planejar, mas estou fazendo, né? Então, assim, a gente está tendo que fazer. Então, já começa por aí a mudança. A gente nega muito, acho que a gente é uma geração também... A gente é uma geração que não está acostumada a essas grandes mudanças, a gente não consegue visualizar o tamanho da mudança, o tamanho disso que está acontecendo. Então, assim, a gente não viveu a Segunda Guerra, a Revolução Industrial, coisas grandes que a gente vê nos livros de história, aí a gente acha que a nossa revolução é só digital, que a gente está avançando, então, cara, isso a gente não estava preparado para isso, a gente estava preparado para isso esse ano. Em relação à negação, agora falando da agência, assim, a gente tinha muitos planos para esse ano, muito juntos com a Oi, né? Então, assim, o projeto das Olimpíadas, e acho que a Olimpíada ela é significativa porque ela, para mim, foi muito assim, cancelou essa coisa da negação, né? Cancelou as Olimpíadas, você fala, caramba, cancelou as Olimpíadas. Realmente eu estou vivendo uma coisa histórica, uma coisa diferente. A gente tinha planos para outros clientes também em relação a Olimpíadas. A NBS estava passando por... Ela perdeu alguns clientes no ano passado, então ela estava passando por um momento de new business também muito forte. Eu estava liderando algumas coisas. Engraçado como a gente se apega em umas coisas mesmo, né? E eu vi uma charge há pouco tempo que eu posso depois mandar para vocês aí de alguma forma, mas assim, dois profissionais de marketing no escritório, estão num prédio assim, falando sobre isso, falando que a aceleração digital da nossa empresa vai demorar muito, né? A gente fazer home office, novos turnos de trabalho, e do outro lado tem uma bola de ferro bem grande, daquelas de demolição, assim, escrito Covid-19, não sei se você viram, mas assim, a gente não estava esperando essa bola chegar, e ela chegou. Então, assim, hoje a gente está criando, botando campanha na rua, produzindo online, né, dirigindo campanha online, fazendo conteúdo sem abrir câmera. Então, assim, a gente realmente se reinventou. Bom, Mário, traz pra gente aí essa experiência, acalma a gente aí, vai, por favor. Bom, boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da Uniswan e da BMN, e poder estar compartilhando e aprendendo aí com todo mundo, né, e falar um pouquinho da minha experiência aí para vocês. A gente vinha numa trajetória muito boa no SBT, né, nos últimos anos, de crescimento, de conquista de novos mercados, de investimento na nossa programação local, que sempre é um diferencial que a gente busca. Estávamos com um projeto de mudar de escritório também, alguém citou isso, esse ano, né, mais moderno, mas assim, com aquela configuração que fica todo mundo compartilhando uma mesa. Eu acho que isso não vai dar mais, né? A gente vai ter que, talvez, voltar às baias, aos cubículos. Eu não sei como é que vai ser quando a gente voltar a operar. Mas, enfim, a gente vinha crescendo, tinha uma expectativa de crescer esse ano, até porque tinha uma expectativa de que a economia também crescesse, depois do ano passado, que ficou bem abaixo da expectativa de todo mundo. E a gente foi, enfim, atropelado por essa loucura, né? Loucura é o termo que eu tenho mais usado nesses últimos meses, né? Por mais que a gente tenha visto aí vídeos do Obama e do Bill Gates há 4, 5 anos atrás falando dessa possibilidade, isso de fato não estava no radar de ninguém, né? De ninguém. Ninguém planejou um ano pensando que poderia estar vivendo o que a gente está vivendo. E assim, chegou muito rápido, né? Só uma coisa antes também, que talvez na nossa fala inicial tenha ficado um pouco óbvio, tem muitas oportunidades nesse momento. O cisne negro tem o lado bom, né? Ele no livro, às vezes, ele é uma coisa muito imprevisível, mas também ele tem o lado da oportunidade. Só que é muito difícil o momento que a gente está falando. Então, eu só queria fazer essa ressalva que, assim, tem muita coisa ruim, tá? Então, assim, não é um momento fácil.
é diferente para cada um, é diferente para cada categoria, é diferente para cada cliente que a gente está vivendo, além de pessoalmente ser diferente para cada um. É um home office forçado, né? Não é um home office como a gente idealizou o home office, né? Ou como a gente idealizou, a gente já tinha algumas questões. Mas são várias coisas que a gente está vivendo no home office forçado, todo mundo ao mesmo tempo, vendo a mesma coisa. Eu tive que arranjar uma cadeira improvisada. Então, assim, a casa não estava preparada para isso, agora, aos poucos, a gente está se preparando para isso. Isso no nível pessoal. No nível das marcas, fazendo gancho com aquilo que eu estava falando da gente entrar em negação, a gente estava com todas as estratégias prontas. Então, assim, a Carla, não só para Oi, não só para conteúdo, mas assim, a gente se planejou para esse ano, ou no mínimo a gente estava planejado para junho. Então, assim, para junho não, perdão, já estamos em junho, assim, para março, né, que foi quando tudo começou, já está no passado, né. No mínimo a gente tinha um planejamento para março, e dentro da negação, o que eu vejo com muitos clientes, não só os nossos, mas em geral, assim, é que a primeiro momento foi o apego mesmo. Então, assim, vamos guardar a estratégia, né? A gente chegou a fazer isso também com a Oi, né? Vamos guardar, então assim, o projeto todo de Olimpíadas, a gente demorou para recuar, né? A gente falou, não, isso vai acontecer, né? Tá falando esporte, não, daqui a pouco vai ter um evento, vai caindo a ficha aos poucos de que não vai, né? Não é tão rápido assim. É a negação mesmo. Você fala, cara, enquanto a gente não tiver uma vacina, um tratamento, isso vai demorar, não dá para virar normal. Então, assim, a gente começa a fazer coisas mais a curto prazo, não a longo prazo, a gente começa a pensar o mês. Uma das principais problemas dessa pandemia, da crise que a gente está vivendo, não é não é o fato de a gente não ter previsto ela, porque tem tem crises que a gente viu antes, que a gente não previu antes, mas quando a gente estava no meio da crise, a gente soube lidar, porque a gente consegue enxergar para ela. O problema dessa crise é que a gente não tem todos os elementos. A gente não sabe o amanhã. A gente ainda está vivendo ela. Então a gente está flexibilizando sem enxergar o final da curva. A gente não sabe se tem uma segunda onda, se vai voltar, se vai fechar atrás. Então a gente vai fazendo estratégia meio assim, cara, amanhã eu consigo prever, toda hora falando para Carla, não, eu consigo ver amanhã, mas eu não sei depois. A gente vai fazendo... E nisso, obviamente, assim, clientes vão retraindo investimento também, agências vão sofrendo. Então, assim, tem várias questões. Isso afeta o pessoal de cada um, afeta emocionalmente. A gente está vivendo, a gente faz mais reunião, a gente está vivendo mais call. O lado bom, ele existe, obviamente. A gente está pronto para... meio assim, se a gente está vivendo isso e está conseguindo trabalhar, e está conseguindo... falando como agência agora, né? Se a gente está conseguindo botar a campanha na rua, a gente consegue qualquer coisa, em qualquer cenário, né? Eu vejo um pouco assim. Mas é difícil, não é fácil. Gerenciar equipes ficou muito mais difícil também. Então, assim, eu tenho que ter papos com a equipe além. E o papo que eu teria no corredor com um funcionário meu, eu tenho que marcar um call com a pessoa para isso. Isso tem que entrar na agenda. A gente ficou muito mais pontual também. Então, assim, a gente tem que entrar na hora, tem que sair na hora. Mas às vezes a gente não tem tempo. O fato de a gente estar pontual, às vezes a gente não tem tempo, porque você coloca na agenda uma terminando às 4, uma começando às 4. Cadê os 5 minutos para você tomar um café? Que na agência, né, você tinha, né, aquela respirada, você descia, alguma coisa, 5 minutos. Isso não está acontecendo mais, né? No início a gente estava muito preocupado em colocar na rua como as empresas estavam lidando com a pandemia, né? E agora acho que a gente já está numa segunda fase, ou talvez uma terceira, né? Que é assim, cara, o mundo tem que continuar, independente do que está acontecendo. Como a gente consegue se conectar com as pessoas, ou ter alguma empatia com o que as pessoas estão vivendo. Ô, Mário, então fala um pouquinho pra gente aí como é que está sendo lá no SBT. O engraçado é que no primeiro momento a gente achou que fosse trabalhar pouco, né? Essa coisa de ir para casa e tal. Eu falei assim, eu posso me dedicar ao meu hobby, botar em dia um monte de série atrasada aí que você quer ver e tal. Mas eu acho que eu, pelo menos, nunca trabalhei tanto, entendeu? A quantidade de reuniões que as ferramentas, né, proporcionam e facilitam, né, tanto com os seus times internos, quanto com os clientes, com as agências. E assim, está tudo muito mais produtivo, como o Bruno citou, as reuniões pontuais duram o tempo determinado, tempos estranhos, e a gente está se virando e está sendo cada vez mais criativo, né? Que eu acho que essa limitação de recursos
proporciona muito isso. Mas uma coisa interessante desse home office, que eu acho que muda um pouco a cultura, a gente passa a ter a cultura da entrega, não a cultura do tempo dedicado, entendeu? Acho que isso faz muita diferença. E essa é uma mudança de cultura para todos os níveis, né? Isso para os níveis de gestão talvez, né, já fosse mais claro, mas acho que isso está acontecendo para todos os níveis da organização. Acho que é uma mudança cultural muito importante. Legal. Olha, a gente está com 280 pessoas no YouTube. Carla, fala pra gente. Você, como gerente de conteúdo de uma empresa desse porte, desse tamanho, como é que está sendo lá? Bom, eu vou pegar o gancho aqui de um comentário que eu vi, que a gente precisa despertar novos olhares, né? E a gente tem feito isso o tempo inteiro, porque, na verdade, a gente cada vez mais vê o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala, né? E aí nem falando só de rede social, mas com tudo. Então, a gente precisa, não tem jeito, a gente precisa ser mais empático. Então, até no início da pandemia, a gente fez uma campanha onde a gente se uniu, todas as operadoras, para cuidar das pessoas, falar, olha, a gente está preocupado com vocês e a gente vai fazer de tudo para manter vocês conectados, que é o que importa nesse momento, né? A gente passa a ser um serviço muito essencial para as pessoas, para se falarem, para se verem, que a gente precisa, como marca, ser empático. E as marcas, elas deixam de ter um papel só funcional para ter esse papel emocional. E a gente vem fazendo isso cada vez mais. Então, a gente criou lá um conceito, deixa o seu dia a dia mais leve. Então, a gente começou a trazer, com a falta dos eventos, entretenimento gamer, que é o nosso território, a nossa plataforma de marca, ela é gamer, né? Então, eu entrego um produto que para o gamer é maravilhoso, que é o Oi Fibra, de fato. Então, a gente começou a desenvolver eventos de entretenimento gamer para divertir as pessoas, para, de fato, deixar o momento que todo mundo está vivendo mais leve. A gente tem muitas iniciativas agora que, para mim, são muito inovadoras. Então, no Oi Futuro, nosso Instituto de Criatividade e Inovação, tem muitas ações sociais que eles estão fazendo. Então, eles têm um museu, Museum, que é o Museu da Humanidade, eles estão desenvolvendo peças teatrais online, democratizando para que todo mundo assista. Estão com projetos sociais muito interessantes, com mulheres. Enfim, tem uma série de projetos e estão fazendo webséries e disponibilizando para todo mundo assistir, já que as pessoas não estão podendo ir mais ao centro cultural. O museu agora vai se transformar no museu digital. Então, assim, tem muitas iniciativas na companhia, na empresa. Tenho conhecido muitas pessoas brilhantes, tenho conhecido muitas pessoas interessantes que eu quero trocar mais na vida. Eu acho que fica todo mundo na mesma, né? As pessoas entram na sua casa, vêm seus filhos, vêm você, às vezes, descabelada, só não sente o bafo, quase isso. Mas é um pouco disso, as pessoas entram na sua casa o tempo todo, então você cria uma intimidade. Então, eu acho que esse momento, ele trouxe essas coisas todas e outras milhões, que vai ficar aqui até amanhã. Tirem esse bloco final, que a gente vai falar um pouquinho sobre os novos comportamentos, novas oportunidades, projetar a gente um pouco para essa saída, tá? Eu sei que não tem como adivinhar, não tem como saber como vai ser, que novo normal é esse. Como é que vocês imaginam que esse cliente, que esse consumidor, como é que eles vão estar pós esse momento, né? Muito aprendizado nisso tudo. Mas como é que vocês estão vendo? Vocês são mais resilientes depois disso? Vocês têm uma capacidade maior de se adaptar? Eu acho que, de repente, isso pode ser um tema interessante para que cada um fale um pouquinho mais e a gente consiga bater nosso recorde aqui na nossa live, passar aí dos 350, de repente. Então, eu vou começar pelo Mário. Mário, você vai ter aí 7, no máximo 10 minutos aqui, eu vou tentar controlar aqui. Não, ok. Enfim, a gente não sabe como vai sair do outro lado, mas a gente sabe que vai sair diferente, né? Isso aí é certo. Isso, a força com que isso tudo está acontecendo, enfim, muda a gente como pessoa, muda as organizações, muda a gente como profissional. Eu acho assim, como pessoa, né, ou como pessoas, né, eu vejo uma transformação grande, eu vejo as pessoas muito mais solidárias, né? Acho que solidariedade é um conceito aí que está muito forte, uma preocupação com o próximo muito grande, e as empresas também, né? Quer dizer, as pessoas estão olhando qual é o propósito das empresas, né? Não é só o produto
produto, o serviço, a marca, de fato, qual é o propósito, né? Quer dizer, acho que a pergunta que se farão daqui a algum tempo é o que a Oi fez para mim naquele momento, né, da pandemia, naquele momento que eu mais precisava. E assim, e aí a gente vê essa iniciativa que a Carla falou, enfim, eu acompanhei, das teles se unirem para fazer uma campanha, enfim, para uma prestação de serviço juntas, né? Isso acho que é uma coisa impensável há tempos atrás, né? Quer dizer, não é a hora da competição. Claro que todo mundo tem o seu negócio, claro que todo mundo tem que, enfim, né? tem o seu resultado para entregar, mas, sabe, é a hora da marca, de fato, tá na vida das pessoas de uma outra maneira, né? Eu vejo, assim, com essa coisa nova dos heróis, né? E as empresas, nas suas comunicações, usaram muito isso, né? A valorização do pessoal da linha de frente, né? Assim, essa humanização. E eu vi também um comercial de alguém que eu não lembro, e na minha profissão não dá para não lembrar, mas, enfim, esqueci de quem é, que vai falando, assim, das profissões que a criança quer ser com o passar do tempo, né? Nos anos 60, queria ser um astronauta por causa da ida do homem à Lua. Nos anos 70, jogador de futebol por causa do tricampeonato. Em 2000, bombeiro por causa do 11 de setembro. E agora médico, né? Quer dizer, o médico é o grande herói, e como a gente, assim, precisa de heróis, né? Sob o ponto de vista profissional, acho que tem uma mudança grande, né? E já que a gente está falando para uma plateia de estudantes, em sua maioria, quer dizer, acho que a mudança, assim, do emprego para o trabalho, né? Talvez não tenha tanto emprego no futuro, mas certamente tem trabalho, né? A gente pode, o Bruno falou que está contratando alguém de São Paulo, a gente pode prestar um serviço daqui, de onde a gente está, para qualquer lugar do mundo, né? Isso está, enfim, vai ficar, já e vai ficar cada vez mais acentuado. Eu vou chamar a Carla agora, então, para falar um pouquinho para a gente o que vocês estão pensando nesse momento. Eu acho que o medo, ele continua, né? Por mais que a gente veja que as coisas estão começando a normalizar, mas que não vai normalizar para mim nunca, enfim, nunca vai ser o que era. Então, eu acho que essa normalização ela ainda não vai acontecer tão cedo. Como é que eu olho, né, para frente? Concordo muito com o Mário, que eu acho que essa crise toda, ela trouxe mais humanidade. Acho que a gente vem aprendendo muito a lidar com o digital. Acho que as pessoas, de uma forma geral, eu vejo alguns estudos de Google e tal, as buscas estão cada vez mais em cima de como eu faço alguma coisa na internet, como eu compro alguma coisa pela internet. E aí a gente vai ter que, nós, empresas, se adequar a entregar da forma mais fácil possível para que o outro consuma aquilo digitalmente, né? E aí, até voltando para falar um pouco de conteúdo, a gente tem visto muito nas redes sociais, a gente atua com robô, né? Meio robô, meio humano o atendimento. Então, se você interage lá com a rede social da Oi, você vai ver que eventualmente vai vir um robô, eventualmente vai vir um humano, você vê que é uma resposta mais personalizada. E a gente viu que não dá certo, as pessoas não querem robô. As pessoas querem que aquela pessoa que esteja do outro lado da tela fale com você de verdade, né? Então, a gente está mudando todo esse sistema de respostas para as pessoas para humanizar e responder exatamente o que ele quer, que é diferente do que o outro quer, que pode ser parecido, mas não é igual. Então, a gente está se reinventando no trabalho na Oi, aí falando um pouco da Oi, para tentar, de fato, colocar o cliente no centro. A gente precisa olhar com o olhar dele. Falando de novo normal, tá? Que a palavra... Esse ano trouxe para a gente algumas palavras no dia a dia que a gente não vai esquecer nunca, né? Novo normal, pandemia, quarentena. E a gente recebe uns 10, deve receber uns 20, para falar a verdade, sem brincadeira, sem exagero, relatórios sobre o assunto na agência toda semana.
assim, porque é o assunto, né, que todo mundo está... Na verdade, assim, óbvio que a gente tem as nossas questões, o Brasil enfrenta a pandemia do seu jeito particular, para o bem e para o mal, mas as questões humanas, elas são as mesmas, né? Então, assim, essa pandemia trouxe para a gente muito... Um dos resultados desse estudo seja na China, seja no Brasil, o quanto a gente é parte da mesma espécie, a gente sofre a mesma coisa, a gente se adapta do mesmo jeito, as relações, elas vivem a mesma coisa. E falando do novo normal, como eu estava falando no início, a gente mapeou algumas tendências. Na verdade, a tendência parece que é futuro, né? Mas é assim, coisas que já estão acontecendo e que não vão mudar, não vão voltar atrás, né, depois. Uma coisa interessante que eu queria falar, que a gente refletiu muito e reflete com os clientes também, que quando a gente fala novo normal, a gente fala sempre no futuro, né? Ou pelo menos falava, né, no início, né, quando a gente ainda estava naquela negação, mas muita gente ainda fala no futuro, né? Então, assim, como é que vai ser esse novo normal? Como é que é o pós-pandemia? A gente, enfim, já no início cheguei a fazer algumas estratégias também de comunicação, ali aquele início, botando o agora e o pós. Só que esse pós não existe, gente. Esse pós é o agora, esse pós é o que a gente está vivendo. Hábito, né? É uma coisa que tem vários livros, né, falando sobre hábito. Então, tem livros que falam que 21 dias, 60 dias, 54 dias você fazendo a mesma coisa, você pega. A gente está vivendo 100 dias já disso. Então, assim, as coisas que a gente se acostumou a fazer e que são boas, a gente vai continuar fazendo. Então, assim, por exemplo, uma das tendências que a gente mapeou é a questão do mundo com menos contato. Então, assim, o supermercado está colocando adesivo no chão para você se afastar das outras pessoas, está botando acetato no caixa para não ter esse contato físico. Não tem por que a gente voltar atrás em níveis de higiene. Poderia ser um exagero antes, mas ninguém quer passar por isso de novo. Então, a gente vai continuar fazendo. No nível de empresas, ou coisas que a gente está vivendo, as mudanças que a gente está vivendo, como o home office que a gente falou, o que for positivo não tem por que voltar atrás. E aí eu não estou falando no pós, estou falando assim, o dia em que realmente a gente não precisar se preocupar com o coronavírus, que esse dia está longe. Né? Acho que 100 dias depois já caiu a ficha. E os discursos das marcas estão mudando também, né? A gente começou muito otimista, algumas marcas vai passar, e aí essas próprias marcas começaram a tomar porrada das pessoas que falaram, cara, vai passar nada, eu perdi o emprego, o que está acontecendo? Então, assim, a escola não vai voltar tão cedo, eu não sei o que fazer, estou com meu filho. Então, assim, as marcas estão mudando o discurso também, não vai passar, né, de um dia para o outro. A gente já caiu a ficha, então a gente está se adaptando ao que tem, e as coisas boas do que tem, e as coisas que a gente se adaptou, tanto fisicamente, né, isso de botar acetato na loja, né, o delivery, né, então assim, as marcas que às vezes não entregavam comida, o restaurante que não entregava comida, tiveram que se armar para entregar, não vai voltar atrás, não tem porquê, né, coisas de comportamento também, né, sendo bom ou ruim, vou falar uma coisa que me veio à mente, também estava falando da reunião, e isso acontece, né, a gente institucionalizou as reuniões paralelas, tá? Então, assim, a gente está fazendo reunião, estão acontecendo outras milhões de reuniões ao mesmo tempo, que antes acontecia, mas você disfarçava, né? Você estava na reunião, a pessoa estava te vendo, aí você ficava no celular meio assim, mandava uma mensagem pro cara, não gostei disso, agora isso está acontecendo o tempo todo. E isso tem um lado ruim, né? Porque a gente está dispersando, mas tem um lado também, né? Você consegue agir alguma coisa, falar com o cara, tipo assim, eu vou falar um negócio na reunião, você concorda com isso? Posso falar? E é quase como telepatia, né? Telepatia está acontecendo. Eu já estou há 100 dias fazendo isso, não tem porquê, eu já me acostumei a fazer isso. Então, mesmo quando a gente estiver numa reunião física, eu vou querer fazer isso. Então, assim, as coisas que a gente está... Estou dando um exemplo, mas tem milhões de exemplos, né? Que a gente está mudando o comportamento, o que a gente pode, né? Então, isso, o home office, ser pontual, a gente vai levar consigo. Então, quando a gente fala em novo normal, e aí só para tirar a curiosidade de vocês, as tendências que a gente mapeou foram esse menos contato, a questão do consumismo revisitado. Então, assim, a gente está aprendendo a viver com menos, por uma questão física, porque eu não posso ir no shopping, eu vou comprar um negócio, eu tenho que pensar se aquilo tem, se aquilo vai chegar, mas por uma questão financeira também, né? Eu tenho menos dinheiro,
eu tenho que aprender a poupar mais, então eu estou aprendendo a viver mais com o essencial e isso não vai mudar depois. As novas formas de trabalho, a terceira tendência, como a gente falou, né, de home office, a questão do ensino, né, que tem muito a ver com o que vocês estão falando, então, assim, eu dou aula também, as aulas que eu dou, por exemplo, na Miami Ed School viraram online, a questão da live também é uma outra tendência, né, que a gente está vivendo aqui, tem a questão do delivery, né, que eu também falei, tem a questão das inversões de papéis nas famílias também. O último comportamento que a gente mapeou só é a questão da fuga do burnout, né? Então também a gente está tendo que aprender outras formas de lidar com esse estresse adaptando nossa casa e nossa rotina. Então, assim, dei um panorama geral, dei um resumo, mas na verdade é tudo para dizer que o novo normal é agora, é o que a gente está vivendo, e as marcas têm que se adaptar a isso. Não adianta ficar esperando, não, fazer planos para quando isso acabar, porque esse é agora. E acho que já caiu a ficha de muita gente, da hoje já caiu há muito tempo, pelo menos. Bom, agora a minha palavra final, antes de agradecer a BMN, é o seguinte: uma reflexão que a gente fez aqui e que eu tenho repetido várias vezes. Nesse mundo antes, né, a gente tinha um raio de influência que era a sala de aula, né? O professor com o aluno, né? E a gente viu que o nosso raio de influência aumentou absurdamente. Hoje o nosso raio de influência é a sala da casa das pessoas, né? Nós somos quase que a segunda televisão da casa dos nossos alunos, né? Porque eles têm a televisão na parede e tem um computador ligado tendo aula todos os dias, né? Então a gente tem professor se relacionando com os pais, com os irmãos, né? Mãe, pai tirando dúvidas sobre assuntos com os professores. Então, assim, nós de fato somos uma família e a gente tem que entender que a gente pode impactar e transformar a vida não só desse aluno, mas da família como um todo, né? Então, são muitas reflexões, a Uniswan está se redesenhando mais do que nunca, e muito próximo do mercado, a gente está cada vez mais próximo, e a BMN viabiliza isso para a gente, né? A conexão com vocês, então é motivo de muito orgulho ter essa parceria, poder hoje, como reitor, está representando um evento da BMN aqui, então eu quero agradecer mais uma vez o Mauro, a Valéria, essa grande parceira que a gente tem, e me colocar também à disposição de todos vocês. Contratem os nossos alunos, eles precisam trabalhar em grandes empresas, e essa é a nossa luta, e eu tenho certeza que aqui na Uniswan não falta vontade, não falta trabalho duro, e não falta vontade de mudar essa nossa realidade, né? Então, nossos alunos são assim, e a gente tem se esforçado bastante para falar para todo mundo o que precisa ser dito sobre a Uniswan. Então, muito obrigado a todos vocês, a BMN, e a gente encerra por aqui, e depois, quem não assistiu, pede para o amigo assistir, que a live vai ficar gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube. Obrigado, gente, valeu!